direito de saber que na sua ficha aqui, não tem necessidade de você. Inclusive, depois eu vou pedir para você preencher aqui. Tá? A sua ficha de pedido de orador da tribuna não conta o seu documento e não conta a sua cidade. Segura para mim o cartaz. Se quiser falar na mesa, pode também, pode pegar o telefone, tá? Aproveitando esse problema. A questão é de que haja entendimento. A discussão tem que acontecer uma discussão sadia. Agora, imposição aqui ninguém faz, entendeu? E eu não faço contra ninguém e também não faço. Eu gosto das coisas do diálogo, da intermediação. Agora tem que haver alguém que comande. Excelentíssimo senhor vereador Valdir Braz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor vereador José Geraldo Mendonça, vice-presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Luiz Ribeiro Figueiras, primeiro secretário da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Juareza Silveira Grilo, segundo secretário da Câmara Municipal. Excelentíssima senhora vereadora Alzira Cristina Oliveira Danelon. Excelentíssimo senhor vereador Celestino Marcos Carvalho Filho, autor do projeto de lei contra os rodeios. Excelentíssimo senhor vereador Oscar José Araújo de Oliveira. Excelentíssima senhora vereadora Nilda Cláudia Rodrigues da Silva. Excelentíssimo senhor vereador Walter Machado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Sérgio Flores da Silva, na pessoa do seu representante. Excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Carlos César Oliveira de Araújo, na pessoa do seu representante. Público presente que nos assiste, a todos que também nos assistem pela internet, uma boa noite a todos. E demais autoridades que estão aqui, que eu não citei, porque eu não conheço, mas uma boa noite a vocês também. Eu quero começar a minha explanação e ressaltar o momento que vive o país. O país vive um momento de mudanças. As pessoas estão nas ruas, as pessoas querem um país melhor, as pessoas querem mais justiça, as pessoas querem mais saúde, mais educação. Então, esse momento me influencia nesta noite, porque eu também quero um país melhor para todos nós. E falando sobre a questão do meio ambiente, a ONU estabeleceu como objetivo do milênio o respeito ao meio ambiente. Então, existem vários objetivos, são 8. Eu queria usar o data show, mas não foi possível. Eu preparei vários slides para mostrar para os senhores vereadores, para o público, mas eu vou tentar aqui esmiuçar aquilo que eu preparei para os senhores. Então, existem 8 objetivos. O 7º objetivo é justamente a proteção ao meio ambiente. Então, nós temos aí uma questão internacional. A proteção ao meio ambiente, a proteção aos animais é uma questão internacional. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, estabelecida em 1978, ou seja, 1978, olha quanto tempo já tem. Diz que nenhum animal pode ser maltratado. Diz também que os animais possuem liberdade. Um passarinho preso na gaiola ele não tem liberdade, o máximo ele vai pular de um puleiro para o outro. Os animais também não podem ser exibidos em espetáculos, isso diz a ONU, porque é incompatível com a dignidade animal. Então, e o Brasil faz parte da ONU, então a gente deixar bem claro isso. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, diz que todos têm direito ao meio ambiente. E a Constituição também diz, no artigo 225, inciso 7, que nenhum animal pode ser submetido a nenhum tipo de crueldade. Então nós temos uma proteção constitucional dizendo que nenhum animal pode ser submetido a nenhum tipo de crueldade. A Constituição do Estado de Minas, no mesmo sentido, possui praticamente a mesma redação da Constituição Federal. E diz que todos têm direito ao meio ambiente e que nenhum animal pode ser submetido a nenhum tipo de crueldade. Passando, agora voltando na verdade à Constituição, quando a Constituição vai falar sobre economia, no seu artigo 170, ela diz que devemos proteger o meio ambiente. O Estado brasileiro reconhece que é um país capitalista, mas quando vai falar da economia, reconhece a proteção ao meio ambiente. Porque a questão do meio ambiente é algo internacional. Nós temos o problema da camada de ozônio, nós temos o problema da extinção dos animais. Então, a questão do meio ambiente é muito importante e nós devemos sempre ressaltar. Devemos sempre citar a questão do meio ambiente. Eu preparei aqui um slide, não sei se vai ser possível eu conseguir falar sobre ele, mas o texto é de 1997. Ele foi publicado na Folha de São Paulo.
e de 1997. Por que eu citei ele? Porque foi feito por um promotor de justiça com o seguinte título, o texto do promotor: rodeio é uma peça covarde e desigual que tortura os animais. O texto diz, em resumo, o rodeio é uma peça covarde e desigual. A reprovação tem ainda base científica, conforme a professora Júlia Maria Matera, presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. A utilização de sedem, peiteiras, choques elétricos ou mecânicos e esporas geram estímulos que produzem dor física nos animais, além de sofrimento mental. Então, eu citei que a Constituição diz que os animais têm que ser protegidos. Então, nós temos uma proteção constitucional. A Constituição do Estado de Minas diz que os animais também têm que ser protegidos, ou seja, nenhum deles pode ser submetido a nenhum tipo de crueldade. Né? Então, a Constituição diz isso. Nós temos aqui estudo científico, isso aqui de 1997, eu peguei um texto antigo, que diz o quê? Os animais que o rodeio causam maus tratos. Então, se a Constituição diz que não pode maltratar os animais, e se existem estudos científicos que comprovam que o rodeio é maus tratos, então a prática do rodeio é ilegal, ela é inconstitucional. Não precisaria nem a gente estar discutindo aqui nesta noite, porque a Constituição, ela proíbe o rodeio, de certa forma. Por quê? A Constituição protege os animais, diz que os animais não podem ser submetidos a nenhum tipo de crueldade. E nós temos base científica para dizer que o rodeio causa maus tratos. Então isso está muito claro. Eu preparei também um slide que comprova, na verdade é uma jurisprudência, né? Eu botei aqui no slide, de 1997, que o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, nosso Tribunal Maior, diz que foi proibido a farra do boi com base justamente no artigo 225, inciso 7 da Constituição, que os animais não podem ser submetidos à crueldade. Quer dizer, a farra do boi foi proibida em 1997 e essa decisão ela vale no país inteiro. A farra do boi é ilegal. Qualquer juiz pode proibir um rodeio em determinada cidade com base nessa decisão de 1997. Vejam bem, eu estou citando aqui fontes antigas de que o rodeio é maus tratos, estou citando fontes antigas de que o meio ambiente tem que ser protegido, de que os animais têm que ser protegidos, né, que não podem ser submetidos a nenhum tipo de crueldade. Eu tenho mais quantos minutos? Pode continuar? Eu queria falar um pouquinho também da cidade de Rochedo de Minas, um pouquinho da conjuntura política da cidade. É uma cidade de 2.000 habitantes, mais ou menos isso, não é? 2.600. Então, ela faz parte da região da Zona da Mata Mineira, não é isso? Pois bem. Então, a cidade, ela, politicamente, pelo que eu pesquisei, ela não vive um momento político bom. Como eu não conheço ninguém aqui, eu não estou aqui para acusar ninguém, nem ofender ninguém, só vou usar isso para fundamentar a questão do rodeio para acontecer. Só uma parte, não vive um momento político bom, eu posso sentir. Não, então, eu vou falar. Eu sou um político, eu quero saber o. Ele concluiu, não, então, ele não terminou, não. Não é questão do senhor, não. Eu digo porque eu vi na internet que o prefeito ele sofreu algumas acusações de compra de votos durante a eleição. Inclusive, ele perdeu mandatos em primeira instância, segunda instância, chegou em terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral reverteu a decisão. Então, ou seja, o prefeito continua no poder. Mas o Ministério Público entrou na Justiça novamente com recurso e essa questão ainda vai ser analisada. Mas, ou seja, eu não estou aqui para julgar o prefeito, não conheço o processo, mas o que eu quero dizer é que isso cria uma desestima na sociedade, porque as pessoas estão desacreditadas com os políticos. Isso é ruim. E o problema não é nem a acusação contra o prefeito. Peço desculpa aos vereadores se eu estou ofendendo alguém, eu não conheço a cidade, não conheço ninguém. Não conheço nem a pessoa que me convidou, eu conheci justamente hoje. Então, assim, fazer um rodeio no período eleitoral, por quê? O período eleitoral começa no dia 6 de julho, né? Quando começa a propaganda. O rodeio começa no dia 9. Então nós vamos fazer uma festa no período eleitoral. Não estou querendo dizer que vai haver promoção política. Estou querendo dizer que o evento vai acontecer no período eleitoral. E se algum político for promovido no evento, é passível de perda do mandato, porque nenhum candidato pode se beneficiar com eventos eleitorais caracterizados como showmícios, não é verdade? Então, ou seja, isso é um problema, isso, assim, eu estou trazendo aqui, não estou querendo dizer que vai acontecer showmício. Por favor, mais uma parte. Você disse que o carro do boi também não foi proibido, né? A farra do boi. A farra do boi. E o carro do boi, o uso do cavalo nas carroças, que a nossa zona rural aqui depende muito do cavalo e do boi. Eu acho que se um boi é maltratado durante 8 segundos no rodeio, você fica o dia inteiro embaixo com a barriga apertada, um ferro na boca, também mostrado, não pode mais ser usado. Não, está na Constituição também?
Não, está na Constituição que o maus tratos dos animais é proibido. Não, estou dizendo. Não, é maus tratos. Maus tratos. Os animais, qualquer tipo. Eles não podem ser usados assim. E não são só 8 segundos, não. Não pode mais separar. Não, eu acho que eu só queria pedir às pessoas para se acalmar aí em relação a isso, porque A sua diversão não é sofrimento animal. não, nós estamos questionando a questão do rodeio. Eu acho que se desviar o assunto, nós vamos perder o foco do rodeio. Eu acho que sofrimento. Mas o sofrimento dos animais é proibido, é bom a gente deixar bem claro. Né? Eu não entendo essa questão, você aprendeu, você veio para explanar. Não, então, mas eu acho que a gente está tocando a questão do rodeio. A gente está aqui para defender contra o rodeio. Eu acho que essa questão de boi no rodeio. Não, Foder, ele tá querendo foder. Aham. Não, então, eu estou achando que quando eu fui falar do prefeito, eu percebi que houve um tipo de animosidade no assunto vereador. Mas eu não quero falar mais sobre isso, peço desculpa para o senhor. Bom, então, a festa do peão vai acontecer no dia 9 e 13 de julho. Como eu falei, é no período eleitoral. Não quer dizer que vai ser um showmício. Mas se for, é ilegal. Ou seja, o evento não pode acontecer se for um showmício. Se tiver uma placa eleitoral lá beneficiando algum candidato, algum deputado, isso é proibido. Não pode acontecer. Agora... Pula esse pedacinho aí. O quê? Pula esse pedaço do comício. Sim, mas eu vou pular essa parte agora. Só um minutinho. O senhor falou sobre o sentir O que você sentiu? Não entendi. O que você notou nos vereadores quando você falou do prefeito? Não, eu percebi. Não, eu queria continuar a explanação para a gente não perder o foco. Por gentileza, Ele tem que ser arguído. como assim? Você presente, ele tem direito de perguntar a respeito. Não, eu gostaria que as perguntas fossem feitas no final, por gentileza. Aí. Não vou perder o foco, não. Eu acho que a gente. Vamos continuar. Então, pode botar no final, está aí disponível a resposta. Para fazer um rodeio, é preciso ter uma alvará da prefeitura, ou seja, a empresa de rodeio vai, chega a prefeitura, solicita o alvará. E o prefeito vai analisar se existe uma maltrato dos animais, o prefeito tem que analisar tudo isso. Porque, claro, eu já falei, eu sou contra os rodeios, eu acho inconstitucional. Por quê? Com base na Constituição, os animais não podem ser submetidos a um tipo de crueldade. Mas a legislação permite, a legislação federal permite o rodeio. Então, para fazer rodeio, tem que seguir a própria legislação que permite o rodeio. Em segundo lugar, a empresa que vai fazer o rodeio ela tem que ser especializada. Ou seja, um banco, a Caixa Econômica Federal não pode fazer rodeio. Por quê? Ela é uma instituição financeira, obviamente. Quando você chega no contador, pergunta qual é a empresa que você quer abrir? Eu quero mexer com pneu, eu quero mexer com isso, com aquilo. Então, essa é a finalidade. A empresa tem que se cadastrar nos órgãos públicos com a finalidade de rodeio. Tem que ter autorização do IMA, tem que ter autorização dos bombeiros militares. Os bombeiros militares têm que se comunicar no prazo de mais ou menos de 15 dias, 10 dias. E depois os bombeiros vão vistoriar o local. Então, ou seja, isso tudo tem que ser preparado, isso tudo tem que ser analisado. Se isso não está sendo cumprido, ou seja, em determinado rodeio, qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público, procurar os órgãos de defesa ao meio ambiente e cancelar o evento. Então são questões assim que eu estou falando, não é que está acontecendo aqui não. São questões que eu estou falando que acontecem em qualquer cidade, pode acontecer. Então o IMA tem que autorizar, os bombeiros militares têm que vistoriar o local, a prefeitura também tem que liberar o alvará. Para fazer rodeio tem que analisar a legislação municipal. Por quê? O Juiz de Fora, por exemplo, foi feito a lei lá, mas ainda, acho que ainda vai ter votação ainda, não é isso? Não, já foi proibido, já acabou. Proibido. Já. Não. Pode fazer uma pergunta, por favor? Pode fazer uma pergunta? As perguntas são feitas no final, senhor. Aí depois a gente vai abrir para o senhor. Pelos vereadores, tá? Pelos vereadores. O vereador não pode fazer uma pergunta, não? Não pode não, Luciano. Então, aí tem que analisar a legislação municipal. Por quê? Se determinada cidade tem uma lei que proíbe o rodeio, pode fazer rodeio naquela cidade. Existe um movimento também no estado de Minas para acabar com os rodeios. Se existir uma lei no estado de Minas, obviamente não vai ter rodeio no estado de Minas. Existe um movimento no âmbito federal, para fazer uma lei para proibir os rodeios no âmbito federal. Aí resolve todo o problema. Para fazer rodeio tem que ter licitação. A prefeitura tem que abrir prazo para as empresas cadastrarem e participarem de licitação. Não se pode fazer contratar uma empresa de rodeio com
empresas de rodeio com inexigibilidade de licitação. Muitas prefeituras fazem isso. O prefeito vai e contrata a empresa do rodeio sem licitação, o que é verdade pela legislação. Então é bom a gente ir falando sobre isso, porque são as questões que acontecem. Eu tenho aqui a Lei 8.666, de 1993, uma lei federal. Ela fala sobre a licitação. E esse artigo que eu queria citar ele, Luciano, por favor, para o silêncio, eu vou ter que tirar você aí, por favor. Então, aí nós temos aqui o artigo 25 da Lei 8.666. Então, aí temos a lei aqui federal 8.666. Ela diz o quê? Que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a elegibilidade para serviços de publicidade e divulgação, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, o prefeito só pode não fazer a licitação quando houver inviabilidade de competição. No caso de empresas de rodeio, não. Por quê? Várias empresas no Brasil podem competir numa licitação a se credenciar para fazer rodeio em determinada cidade. Rodeio não tem notória especialização. Muitos prefeitos contratam empresas de rodeio diretamente para ela tem notória especialização. Empresa de rodeio não faz faculdade de pós-graduação, então por isso que tem que fazer licitação. E empresa de rodeio não faz parte do setor artístico. Quando a prefeitura quer contratar determinado cantor, ele vai lá e contrata direto. Liga para o Chitãozinho Chororó, liga para o empresário dele, contrata direto, não precisa fazer licitação. Mas a empresa de rodeio não faz parte do setor artístico, por isso que tem que ter licitação. Nós temos aqui várias questões que infelizmente não vou poder falar. Mas a questão burocrática é importante porque... Não, entendi, eu vou falar. Mas a questão burocrática é interessante porque no rodeio não pode acontecer se as questões burocráticas não forem cumpridas. Se não tem licitação, não pode fazer rodeio. Se os bombeiros não autorizarem, não pode fazer rodeio. Se o IMA não autorizar, não pode fazer rodeio. Então, a gente tem que ressaltar essas questões. Eu sei que não vou fazer. Quando eu pedir apoio do pessoal, é porque eu já sei o que eu vou fazer. Mas se a gente, se o senhor continuar alertando, aí quando eu chegar lá a porta está fechada. Não, mas os bombeiros militares, por exemplo, já tinham que se comunicar. O IMA tinha que se comunicar. Então, mas o interessante é cumprir a lei. Não é a gente ficar brigando politicamente, nós temos que cumprir a lei. Eu queria falar agora sobre a jurisprudência no Brasil. Existem várias decisões aí de proibição de rodeio, existem várias proibições do SEDEM, de vários equipamentos que são utilizados no rodeio. Vejam bem, eu já verifiquei que várias cidades foram proibidos o uso do SEDEM. Só que a empresa de rodeio só faz o rodeio com o SEDEM. Então tem inúmeros juízes que proíbem o SEDEM até no rodeio. Independente de for botado aqui, se o juiz lá de São João de Nepomuceno determinar que o rodeio aqui não usa o SEDEM, não tem como fazer rodeio, porque o boi não pula sem o SEDEM. O boi só pula com o SEDEM. O SEDEM é aquela corda que é amarrada na virilha do animal. Na verdade, não é bem na virilha. Não é bem no testículo. É entre mesmo, desculpas, mas é entre o pênis e entre o testículo. Né? Fica naquele meio ali. Aquilo causa tendinite, aquilo causa dor, aquilo causa incômodo. Então, ou seja, por isso que é proibido. A legislação não proíbe o SEDEM, mas não fala nada. Então, muitos juízes vão lá e proíbem o SEDEM. Porque existem vários estudos, conforme eu falei aqui, que o SEDEM causa maus tratos. Tem juiz que proíbe a espora. A legislação fala que a espora tem que ser arredondada, não pode ser aquela espora pontiaguda. Mas tem juiz que não quer nem saber, proíbe a espora. E não tem como fazer rodeio sem a espora. Tem juiz que proíbe a peiteira, todos aqueles equipamentos. Quando o juiz proíbe isso, não tem como fazer rodeio. Né? Tem juiz que proíbe, não, pode fazer rodeio, só não usar o SEDEM, só não usar a espora, só não usar a peiteira, só não usar a barrigueira. Não tem como fazer rodeio. Isso tem acontecido por quê? Com base na Constituição, no artigo 205, os animais não podem ser submetidos a nenhum tipo de crueldade.
Tem a questão do shopping também, que é usado, embora a legislação proíbe. Então isso tudo pode ser analisado pela prefeitura, pelo INMA, por vários órgãos. Se isso estiver acontecendo, por exemplo, no shopping, as pessoas são presas imediatamente. A polícia tem que prender, porque é maus tratos dos animais. A própria legislação que permite o rodeio proíbe o shopping. Tem a questão também que é muito discutida nos tribunais, a questão do som alto, perto dos animais, as caixas de som ficam próximas dos animais, porque geralmente os rodeios são retângulos. As caixas de som ficam diretamente nos animais. Então isso tudo é alvo de discussão judicial, porque várias pessoas entendem que isso é maus tratos. Tem a questão dos fogos de artifício, isso para mim é maus tratos, porque os animais não conseguem entender a natureza daquilo. Eles ficam batendo nas jaulas, isso tudo causa maus tratos. Tem a questão das luzes, que são fortes jogadas em cima dos animais, falta de comida, as viagens longas. O rodeio, os animais do rodeio, olha só, eles viajam na quarta-feira para fazer evento na quinta, sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira tem que viajar para voltar para casa. Chega na quarta-feira, já viaja de novo. Isso não é vida de animal, o animal fica pascando, ele tem que ter sua liberdade. Então isso tudo é entendido como maus tratos. Eu tenho aqui várias decisões aqui. Eu fiquei mostrando slide, por exemplo, em 2012, o Tribunal de São Paulo proibiu o uso de sedem. Ele permitiu o rodeio, proibiu o uso de sedem e proibiu praticamente todos os equipamentos. Isso foi reconhecido como válido e a decisão foi cumprida. O rodeio não tinha como fazer, a empresa de rodeio não tinha como fazer o evento porque vários equipamentos foram proibidos. Isso em 2012. Tem outra decisão que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu o uso de sedem, barriqueira, proibiu a espora, proibiu a prova de laço, proibiu tudo. Por quê? Com base na Constituição. Então isso é atual. A decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo de 5 de dezembro de 2013. Vejam bem. Decisão do ano passado, final do ano passado. Isso significa que a Constituição tem que ser respeitada. Eu acho que já, não tem mais, eu falei quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos, né? Então eu tinha muita coisa para mostrar, na verdade os slides seriam mais fáceis, né? Por isso que foi mais difícil eu tentar detalhar tudo. Eu queria fazer minhas considerações finais no seguinte ponto. A Constituição protege os animais não podem ser submetidos à crueldade. A Constituição Estadual, no mesmo sentido, protege os animais. Nós temos aí a ONU também que protege os animais. Isso em 1978 já se falava em questão de proteção aos animais, já se falava em maus tratos dos animais. E se existem estudos científicos que comprovam que o rodeio é maus tratos, a Constituição tem que ser seguida. Então, se a Constituição tem que ser seguida, o rodeio não pode acontecer, independente do que for provado. Porque, independente do que for provado aqui, o juiz amanhã proíbe o rodeio. Isso pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, não. Estou querendo dizer que pode acontecer porque é uma tendência no Brasil acabar com os rodeios. Inúmeras são as decisões. Pode digitar no site de pesquisa, rodeio proibido. Vai aparecer inúmeras cidades que o rodeio é proibido com base em decisões judiciais e com base na Constituição. Então eu peço aos senhores atenção a isso, naquilo que for votado, porque muitas pessoas, vieram pessoas de Juiz de Fora, e pessoas do Brasil inteiro estão querendo saber o que vai acontecer aqui nessa noite. Porque a questão do rodeio é de proteção constitucional. É uma questão constitucional e uma questão do bom momento. As pessoas querem a proibição do rodeio. Então eu sei que os senhores, peço desculpa por falar isso, mas tem um compromisso, talvez com o partido, com o prefeito, que já está fazendo evento, mas o compromisso dos senhores maior é com o povo. E o povo não quer rodeio. Então eu encerro minhas palavras, agradeço a oportunidade, desejo a todos uma boa noite, Deus abençoe, viva a Rochedo de Minas, sem rodeio. Muito obrigado. A palavra que o senhor falou aí, não deu para me entender aí. Animosidade. Não, então, é porque quando eu estava falando aqui, eu percebi que os vereadores ficaram, os dois aqui, principalmente o presidente, ficou um pouquinho, exaltado com questão que eu falei do prefeito. Na verdade, o assunto não é bastante. nem carro de boi. Não, mas olha só, por que eu estou falando do showmício? Porque o que acontece nas cidades? Pode ir várias cidades aí, faz o rodeio justamente no período eleitoral para promover um deputado. Né? Põe o boi lá pulando, põe o locutor falando, promovendo o prefeito. Isso é showmício, isso é ilegal, isso é publicidade dentro do mandato. O Ministério Público, a questão se defende dos direitos dos animais. Por que os prefeitos fazem rodeio? Não é porque eles
gostam do rodeio, é porque eles querem se eleger mesmo, eles querem estar bem com a população. É isso que tem que ser falado. Mais alguma pergunta? Gostaria de falar para vocês, se você não conhece desde o meio do dia da casa, a casa não permite também nem sinal de aplauso, nem de